E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes de começarmos o vídeo de hoje, quero agradecer a vocês, pois atingimos a marca de 1000 inscritos no canal. Para mim, é muito gratificante perceber como o conteúdo que tenho postado tem sido útil e atingido pessoas em diferentes lugares. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanham e seguem o canal. No vídeo de hoje, vou apresentar para vocês os erros mais comuns que percebo em meus alunos ao desenvolver seus desenhos. Atualmente, estou lecionando a disciplina de desenho de arquitetura e, ao corrigir os trabalhos, percebi uma grande recorrência nos erros. Aqui, vou pontuar com vocês todos esses erros e ensinar a resolvê-los. Minha intenção aqui não é dispor nenhum de meus alunos. Por isso, você perceberá que no carimbo, na região onde se encontra o nome do autor do projeto, haverá um borrão ocultando a identidade do autor daquele desenho. Dito isto, não custa lembrar de pedir que você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, você me ajuda demais. Vamos começar! O primeiro erro de nossa lista é a falta de uniformidade nas linhas. Nos desenhos técnicos, as linhas precisam ter uma espessura constante ao longo de toda a sua extensão. A falta de uniformidade ocorre quando percebemos, então, a variação de espessura dentro de uma mesma linha. Este erro prejudica a correta compreensão do desenho. Ainda dentro desta categoria de erro, temos as linhas duplas e as quebras. As linhas duplas normalmente ocorrem no momento em que o desenhista está reforçando as espessuras das linhas e acaba criando uma linha ao lado da outra, ao invés de reforçar sua espessura. Nesse erro, o desenho fica impreciso e também prejudica a interpretação. Já as quebras podem acontecer durante o momento de reforço das espessuras, mas não somente. Aqui, o importante é lembrar que as linhas devem ser traçadas de uma só vez, sem pausas e recomeços, pois estas pausas se tornam perceptíveis e comprometem a uniformidade. Para resolver esses problemas, precisamos, em primeiro lugar, dosar a força com que apertamos a lapiseira contra o papel ao riscar as linhas. Vale também ter atenção ao grafite utilizado. É preferível utilizar grafites que sejam mais duros, caso contrário, é preciso ter bastante cuidado para não pesar a mão e sujar demais o desenho, e também produzir linhas grossas demais. Lembre-se que a força empregada deve ser constante. Com relação às linhas duplas, é preciso ter cuidado ao posicionar a régua paralela ou o esquadro para fazer o traçado. Aqui, a dica é ameaçar a lapiseira antes de fazer o traçado. Ou seja, verifique se a posição da régua está correta e veja se o grafite da lapiseira está alinhado com a linha que se deseja reforçar a espessura. Sobre as quebras, é importante alinhar a régua paralela ou o esquadro de forma que haja apoio para traçar a reta de uma só vez, sem que haja necessidade de dar continuidade. O segundo erro mais comum é a falta da diferenciação das espessuras dos traços. Se você já acompanha esse canal e já viu o vídeo sobre a produção da planta baixa, sabe que as diferentes espessuras dos traços transmitem diferentes informações. O plano de corte é a nossa referência para a definição das espessuras dos traços. Os elementos cortados pelo plano de corte são representados em linhas grossas e quanto mais afastados os elementos estiverem do plano de corte, mais fina será a representação de suas linhas. Essa explicação demonstra como em nossos desenhos teremos então linhas grossas, médias e finas, ou, segundo a NBR 16.861, linhas extra largas, linhas largas
e linhas estreitas. Neste quesito, podemos verificar como a indicação incorreta da espessura de um traço passa a informação de forma imprecisa e até mesmo pode modificar o que se está querendo representar. Quando olhamos essa perspectiva, percebemos de forma clara que a varanda é aberta em todas as suas faces, com exceção da parede que a separa da sala. Agora, quando observamos o que foi representado no desenho, percebemos que as soleiras e os pilares foram representados em linhas grossas, e não foi feita a separação entre as soleiras e a parede. Essa representação transmite uma informação completamente diferente, como vemos nessa nova perspectiva. Percebe como a diferenciação das espessuras pode alterar o significado de um projeto? Um projeto sem diferenciação é um projeto monótono e impreciso. A correção para esse problema parte desde o início do desenho, onde todas as linhas devem ser finas. Traçar linhas finas possibilita alterações e mudanças sem deixar o papel marcado. Ao final do desenho, é o momento onde se deve reforçar as espessuras dos traços que forem necessários. O terceiro erro mais comum é a imprecisão na marcação das dimensões. Esse erro ocorre por diversos motivos. Porém, na maior parte das vezes, ele ocorre pela forma como são marcadas as dimensões. O correto é posicionar o escalímetro em uma determinada referência e marcar as dimensões de forma sequencial, realizando o somatório das cotas, como explico no vídeo que está aparecendo agora nos cards. Quando o desenhista reposiciona o escalímetro, a cada nova marcação, o erro vai se tornando cumulativo. Aqui, a correção também é atitudinal. O desenhista precisa se acostumar a marcar sempre as dimensões, realizando o seu somatório, fazendo sempre isso em sequência. O quarto erro diz respeito à caligrafia. A caligrafia adotada nos desenhos técnicos deve ser padronizada. Utilizamos a caligrafia técnica exatamente para não abrir brechas de interpretações que podem ocorrer quando utilizamos a caligrafia cursiva. É importante ainda padronizar as alturas dos textos em um mesmo desenho. A criação de um padrão facilita a identificação das informações. É ainda importante que os textos estejam posicionados de forma correta para a leitura, como vemos neste exemplo, que tenham um espaçamento suficiente para que os textos não fiquem embolados e que também indiquem a informação de forma completa e precisa. Como exemplos, temos essas abreviações excessivas e também a falta das indicações das unidades. A caligrafia técnica deve ser adotada também nas cotas, onde temos ainda outras especificidades que abordaremos em um próximo vídeo. A solução aqui também está relacionada ao comportamento do desenhista. Como a cotagem costuma ser um dos últimos itens a ser representado, o desenhista já não está com tanta paciência e, na correria de finalizar o desenho, acaba utilizando a caligrafia cursiva, que muitas vezes abre margens para interpretações equivocadas. O quinto erro é a falta de informação ou a indicação de informações incorretas. Neste aspecto, temos a importância de informar com precisão e de maneira correta todos os itens. A representação de um elemento maior ou menor do que deveria ser altera o projeto. A falta de uma bancada ou bacia sanitária também muda o projeto, e a representação de símbolos de forma incorreta também abre margem para incorreções. Esses problemas podem ser vistos nessas imagens, onde vemos as cotas de nível sendo representadas de forma equivocada, a representação da bancada menor do que deveria e também a falta da bacia sanitária na representação do corte. Temos ainda
os exemplos das junções das linhas tracejadas e a indicação das linhas de piso com a tipologia incorreta. A ocorrência desse erro é, em parte, confusão a respeito das representações, como vemos nas indicações dos pisos, elementos visíveis, representados em linhas tracejadas, e a falta de atenção. Para solucionar a confusão, é preciso estudar e entender os conteúdos. Já para a falta de atenção, é possível utilizar checklists. Com checklists, você pode verificar se todos os itens necessários foram representados ou se ainda falta algo. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você baixe este checklist e o utilize em seus desenhos. O checklist que apresentei é apenas um modelo. Fique à vontade para modificá-lo e incluir novos itens. É importante ainda salientar que este checklist foi pensado para um projeto básico de aprovação. Projetos de detalhamento, projetos de instalações, dentre outros, terão outros itens que não estes que foram apresentados. O sexto e último item está relacionado à apresentação do desenho. A prancha rasgada, suja e amassada transmite uma imagem negativa. Além do aspecto negativo, que denota desleixo, sujeiras, rasgos e vincos no papel podem atrapalhar na reprodução do desenho quando é necessário gerar cópias do mesmo e também a produção dos desenhos correlatos. Nos vídeos que explico a produção dos desenhos de um projeto, mostro como os desenhos de um mesmo projeto conversam entre si e em diversas situações são superpostos para o aproveitamento do que já foi desenhado. Se a folha estiver amassada, rasgada ou mesmo suja, esse processo pode ser prejudicado. Aqui, a solução é bastante simples. Primeiro, é preciso ter cuidado ao armazenar e manusear as folhas de papel. E também estar sempre com o material limpo e também suas mãos. Quando desenhamos, nossas mãos vão ficando sujas, com os resquícios de grafite. Por isso, de tempos em tempos, é bom lavá-las. É importante ainda verificar se os esquadros e régua paralela não estão igualmente sujos. Uma flanela e álcool podem ser utilizados para limpar o instrumental. Por fim, evite remover resquícios de borracha com a própria mão. Se a sua mão estiver suja, o papel ficará borrado. Bem, esses são os 6 erros mais comuns que eu identifico em meus alunos. E aí, agora eu quero ouvir vocês. Quais desses erros aqui você já cometeu em seus desenhos? Deixe aqui nos comentários. Bem, chegamos ao fim. Bons estudos e até a próxima!